Olá! Hoje a gente vai analisar um ponto bem específico, mas super importante da lei portuguesa, né? O artigo 85. Exato. É o artigo que trata do cancelamento da autorização de residência. Fundamental para muita gente. Pois é, a ideia aqui é entender direitinho quando e por que uma autorização pode ser cancelada. Nossa base é um trecho comentado dessa lei. Isso. Vamos tentar descomplicar isso. Então, começando pelo mais, digamos, direto. Existem casos em que o cancelamento é praticamente certo, né? Quais são? Sim, tem situações que a lei chama de cancelamento obrigatório. A primeira, bem lógica, é se a pessoa for alvo de uma decisão de afastamento, tipo expulsão. Claro, uma coisa anula a outra. Exatamente. Incompatível. Outro caso é se a autorização foi conseguida com base em fraude. Declarações falsas, documentos adulterados. Fraude. Mas aí, qualquer coisinha errada já era. Tipo, um dado que saiu meio torto no formulário? Então, a interpretação costuma ser que precisa ser uma fraude intencional, sabe? E que tenha sido decisiva para conseguir a autorização. Ah, entendi. Não é qualquer deslize. Não. Um erro menor, sem essa intenção de enganar para obter o título, talvez não leve a isso. Mas tem mais motivos sérios para cancelar obrigatoriamente. Quais? Se houver razões fortes para acreditar que a pessoa cometeu crimes graves, ou até que planeja cometer, especialmente no espaço da União Europeia. Segurança, né? Isso. E também por motivos mais gerais de ordem pública, segurança nacional e uma adição recente. Se o titular entrar numa lista de sanções da UE, aquelas medidas restritivas. Faz sentido. Proteção do interesse público e da validade do processo. Exatamente. A lógica é essa. Ok. Esses são os casos mais graves, talvez. Mas e a questão da presença física? Ficar muito tempo fora de Portugal também pode dar problema, certo? Pode sim. Esse é outro capítulo importante, mas a abordagem da lei é um pouco diferente. Diferente como? Não é automático. Não é automático como nos casos que falamos. A lei diz que a autorização pode ser cancelada, não que será. Ah, e quais são os prazos? Para quem tem autorização temporária, ficar fora 6 meses seguidos ou 8 meses intercalados, dentro do período de validade do título, já acende um alerta. 6 ou 8 meses? E para permanente? Para permanente, os prazos são maiores. 24 meses seguidos fora, ou seja, 2 anos, ou 30 meses intercalados num período de 3 anos. Entendi. Prazos bem mais longos para permanente. Mas você disse pode ser cancelada. Então existe a chance de justificar essa ausência. Exato. Existe sim. A pessoa pode e deve apresentar um pedido na AIMA, a Agência de Imigração. Antiga CEF, né? Isso. Agora, AIMA. O ideal é fazer isso antes de sair do país, explicando os motivos da ausência prolongada. E se não der para avisar antes? Uma emergência, talvez. A lei menciona que, em casos excepcionais, dá para tentar justificar depois do retorno, mas tem que ser algo bem fundamentado, uma situação realmente fora do comum. E, claro, apresentar as tais razões atendíveis. Razões atendíveis. O que seria isso na prática? Trabalho, estudo, família? É por aí. Seriam motivos que justifiquem a ausência sem que isso signifique que a pessoa deixou de ter Portugal como centro da sua vida, entende? Uhum. Pode ser estudo, um tratamento médico que não tem em Portugal, necessidade de apoiar um familiar direto doente, um projeto de trabalho temporário específico fora. A AIMA vai analisar se a ausência é compatível com a manutenção da residência. Entendi. Tem que mostrar que o vínculo principal continua sendo com Portugal. Basicamente isso. E tem uma exceção que parece bem importante, li algo sobre atividades profissionais. Tem sim. É o número 4 do artigo. E é crucial. A autorização não pode ser cancelada se a pessoa provar que a ausência foi para desenvolver atividade profissional. Por conta própria para uma empresa? Qualquer uma das duas. Ou atividade empresarial, cultural ou até social. É uma proteção importante. E isso vale para atividade em qualquer lugar ou só no país de origem? A redação atual é ampla. Não restringe ao país de origem como uma versão anterior fazia. Isso é ótimo. Reconhece a realidade global, né? Pessoas que mantêm projetos, negócios, ações culturais fora, mas continuam residentes em Portugal. Facilita essa circulação. Nossa, isso é bem relevante mesmo. Ok, então vamos supor que, infelizmente, a AIMA decida pelo cancelamento.
Como é que funciona esse processo? Quais são os passos? Bom, tem que ter um procedimento formal. A pessoa tem que ser notificada da decisão de cancelar. Tem que saber o porquê, né? Com certeza. A notificação tem que vir com os fundamentos, a justificativa da EIMA. E essa decisão implica que o título de residência físico, o cartão, deve ser apreendido. Eles pedem para entregar o cartão. Sim, a decisão é comunicada também para outros órgãos, como o Conselho Consultivo para Assuntos da Imigração. E a competência final para bater o martelo é do membro do governo responsável pelas migrações. Mas na prática, é a AIMA que geralmente decide por delegação. E se a pessoa discordar, dá para recorrer? Dá sim. Sempre cabe recurso judicial. A pessoa pode contestar a decisão nos tribunais administrativos. Ah, bom. Pelo menos tem essa via. Tem. Mas atenção a um detalhe muito importante. Esse recurso, segundo a lei, tem efeito meramente devolutivo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que entrar com o recurso não suspende automaticamente a decisão de cancelar. Enquanto o tribunal não analisar e eventualmente reverter a decisão, o cancelamento está valendo. A pessoa fica sem o título válido nesse meio tempo. Puxa, complica bastante a vida da pessoa enquanto espera. Sem dúvida. E uma curiosidade: a lei não é muito clara sobre o que acontece se a pessoa simplesmente não entregar o cartão quando notificada para apreensão. Não parece ter uma sanção específica para isso ali no artigo. Interessante. Bom, acho que deu para ter uma boa visão geral, né? Para resumir, a autorização de residência está muito ligada à presença real no país e, claro, à legalidade. Isso. Fraude, expulsão, crimes graves levam ao cancelamento direto. A ausência longa também pode levar, mas aí entra a possibilidade de justificar. Especialmente se a ausência for por trabalho, estudo, cultura. Aí tem aquela proteção extra. Exato, manter tudo dentro da lei e, de fato, residir em Portugal. É isso. E se a gente pensar um pouco além, né? Essa legislação toda tenta equilibrar duas coisas: o controle que o Estado quer ter sobre quem mora no seu território Sim, e a realidade de hoje, com pessoas circulando muito mais pelo mundo por trabalho, por família, a vida ficou mais global. verdade. Então fica a pergunta, né? Até que ponto essas regras de ausência, mesmo com as justificativas e exceções, realmente conversam com essa necessidade de mobilidade do século XXI? É algo para a gente pensar.